Vamos tentar entender o que o Senhor quer nos falar através dessas profecias, né, de Isaías. E no 48 a gente viu o povo, né? A gente conheceu a vida antes de Cristo, né? Quando o povo estava desobediente também, que ele foi para a Babilônia, né? E que ele recebeu a promessa que Ciro estaria libertando ele, e que não ficaria nada da Babilônia, né? Então, agora no 49, o Senhor falou com Isaías sobre a vinda de Cristo, que viria para justamente salvar toda a humanidade, não somente o povo de Deus, né? Porque até então ele falava só do povo judeu. A partir do 49 ele já fala do mundo inteiro, né? A gente vai tentar entender isso, como ele já estava... até Jesus que está falando já, hein? No 49 a palavra é do próprio Jesus. Só que ele fala num certo momento que Deus ainda tem ele na sombra da sua mão. Ele está escondendo ele ainda de todo mundo, hein? É por isso que ele não apareceu ainda. No tempo certo, ele vai ser revelado. Então vamos ler aqui no 49. Eu tenho um subtítulo que se chama aqui A Missão do Servo do Senhor. Então o servo do Senhor é, obviamente, o Jesus Cristo, né? Aí ele fala assim, versículo 1. Ouça-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção nisso. Vocês que estão longe. Ele está falando de quem? De quem está longe? Justamente de todos nós. Ele vai além do povo judeu. Porque antes ele falava só dos judeus. Agora ele fala, ouça-me, vocês de terra distante. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou, é Jesus Cristo falando, antes do meu nascimento. Desde o ventre ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juiz afiada como a espada. Vamos entender o que ele está falando aqui. Então ele fala, o Senhor me chamou antes do meu nascimento, desde o ventre. Por quê? Porque ele nasceu no ventre, ele nasceu como ser humano, né? No ventre de Maria. Por isso que ele fala desde o ventre, que ele tinha que vir em carne, né? Na terra, para se fazer conhecer. Tornam minhas palavras de juiz afiada como a espada. Escondeu-me na sombra da sua mão. Sou como a flecha afiada em sua alveja. Então, a gente tem lá em Apocalipse, a gente pode até ler, quem é essa flecha? Né? Que é Jesus mesmo que está falando lá, no Apocalipse 1, versículo 16. É quando Jesus mesmo revela esse texto, que foi Apocalipse 1, 16. Vamos ler lá o que está escrito. Na mão direita, é Jesus falando aqui, né? Para João. Na mão direita tinha 7 estrelas, a representação de Jesus. E da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. Aqui que ele está falando, a face brilhava como o sol em todo esse esplendor. Então, esse aqui é Jesus, ele está falando, João, olha, ele era uma espada afiada dos dois lados. Exatamente como previsto aqui por Isaías, né, quando Deus falou para ele. Só como uma flecha afiada em sua aljava. Ele me diz, você é meu servo, Israel, e me trará glória. Até então, era Jacó, hein, que era denominado Israel. Agora ele está falando que é Jesus, ele está chamando de Jesus de Israel. Por quê? Porque Jesus, Israel vai ser todo mundo inteiro, não vai ser só mais Israel mesmo, né? Aí fala, você é meu servo Israel, para Jesus, e me trará glória. Respondi, mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito. Aqui está escrito sem propósito nessa Bíblia, mas talvez na Bíblia você tenha uma outra Bíblia. Está escrito sem propósito também? Então, na outra que eu tinha lá em casa, não tinha essa aí sem propósito.
Ah, é porque ela tem a mesma. Achava que ela tinha a 10. Então, porque as outras não têm esse sem propósito. Porque, na verdade, não era sem propósito, né? Quando a gente pensa. Esforcei-me em vão, sim, porque os judeus não o aceitaram. Então, nesse sentido, era em vão, mas o propósito tinha, era para salvação. Né? E as outras versões, todas elas não têm esse sem propósito, só a NVT. Ah, no entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. E a gente pode ler aqui em 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler essa recompensa, essa fé que ele tem que ele será recompensado. É, 15, 58. Vê que não é sem propósito. Aqui ele fala, no 15, 58. Portanto, é Paulo falando, hein? Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, tudo tem propósito. Nada que a gente faz para o Senhor é inútil, certo? Apesar que ele estava falando aqui, respondi, mas meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, e sem propósito algum. No entanto, deixo nas mãos do Senhor e confio que Deus me recompensará. É isso que ele depois, através do Espírito Santo, Paulo fala que se efetivamente será recompensado, porque tudo que a gente faz para o Senhor não é em vão nunca. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, é Cristo nascendo de uma virgem, é que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. Por quê? Porque Israel sempre foi desobediente, desde o Antigo Testamento. Hein? Então ele veio no mundo se fazer conhecer com essa missão de trazer os judeus para o Senhor de volta, certo? Ele fala de trazer Israel. Aqui ele está se limitando aos judeus. De volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel. Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Então quer dizer que ele irá mais longe. Eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação aos confins da terra. Então, esse aqui ele falava, ó, que ele foi encarregar para trazer Israel, o povo dele, de volta. Mas depois o Senhor diz para ele, Deus diz para Jesus, não, você fará mais que restauração o povo de Israel. Eu farei luz para os gentios. Os gentios são todos que estão fora dos judeus. E você levará a minha salvação aos confins da terra. E realmente levou, hein? A gente sabe. O Senhor, vamos ler lá em Mateus 5, 14, que eu fiz uma anotação aqui. Vamos ler em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Como que vai acontecer isso? Eu acredito que eu anotei aqui. Mateus, Mateus 5, 14, 16. Mateus 5. Efetivamente. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, quando ele fala que a gente é a luz do mundo, né? Eu farei luz para os gentios, está escrito aqui no versículo 6 de Isaías. Então, efetivamente, depois se confirmou que a gente é a luz do mundo para toda a terra. Hein? E você levará minha salvação aos confins da terra, através da gente. Hein? O Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, que é Jesus. Aquele que é servo dos governantes. Veja bem aqui. Aquele que, por enquanto, é servo dos governantes, dos reis.
Os reis chicotearam ele, julgaram ele. Ele era servo dos governantes. Mas ele disse, o Senhor, reis se levantarão quando você passar. Príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor, que é fiel, por causa do Santo de Israel, que o escolheu. Ali que a gente pode ler em Filipenses 2, que todo joelho se dobrará. Você leu, nem vou ler, porque você leu hoje de manhã antes do louvor, a Miriam. Aí, quando ele fala todo joelho, é no juízo, hein? Todo joelho se dobrará, porque no tempo da terra, como a gente estava falando antes, aqui na terra tem muitas coisas que acontecem que a gente pensa que é pela honra e glória do Senhor, mas na verdade não é, porque são obras. Agora, no juízo, sim, lá vai ter a obrigação, todos vão se dobrar, se curvar na frente dele, porque não vai ter escapatória. O réu que foi infiel, ele vai para o lago de enxofre, para o inferno. Ele não vai poder mais escapar. Agora, aqui ele pode, lá ele não vai poder. Então, ele vai se curvar na frente dele. Então, todo aquele que nos obriga a fazer coisas que são contra a nossa vontade, pode até acontecer na terra agora, mas depois não vai poder mais acontecer. Vão ser julgados, né? Então, por exemplo, alguém que mata um cristão, como a gente estava falando, certamente ele vai ter que dobrar o joelho depois na frente de Cristo, lá no juízo. É óbvio, hein? Aqui não. Aqui é o tudo poderoso que mata os cristãos. Mas depois não. Ele vai pagar para isso. Todos vão pagar. E todos aqueles que estão longe, que estão longe do Senhor. É da graça do Senhor. A gente tem que sempre, como cristão, a gente tem que sempre ter a cruz, porque o que salva é a cruz. É Jesus na cruz. Não somos nós. Nós não podemos salvar absolutamente nada, ajudar em nada na cruz. Então, o que a gente tem que ter em todas as situações na nossa frente é a cruz, é a obra da cruz, que é a graça. Se a gente sai da graça pensando que a gente tem que fazer alguma coisa, obedecendo, sei lá o que, uma obra, aí a gente sai da graça, sai da cruz, sai de tudo. Que é isso? É o Espírito justamente não quer isso. O Espírito sempre quer nos lembrar da cruz. A cruz que ele pagou para a gente, que ele fez já tudo, toda a obra já foi feita. Certo? Então, o Senhor chama de Redentor aqui, ó. O Senhor, o Redentor, quer dizer que ele fez toda a redenção, ele fez toda a obra, a gente não adianta. É o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações. Aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão, Helen diz, se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor, que é fiel por causa do Santo de Israel, que o escolheu. Assim disse o Senhor, no versículo 8. Agora começa o ministério de Jesus, né? A profecia do ministério de Jesus na terra. Assim disse o Senhor, no tempo certo, que vai ser depois de 700 anos disso, eu lhe responderei. No dia da salvação, o ajudarei. Eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com ele. Realmente ele deu Jesus em sacrifício a todo o povo, hein? Porque quem julgou, quando Pôncio Pilato perguntou, ele perguntou para o povo. Ele deu Jesus realmente, ele entregou Jesus ao povo. O povo escolheu errado, mas ele deu ele para salvar o povo. Porque ele diz, aquele que é desprezado e rejeitado. Hein? Então assim disse o Senhor, no versículo 8. No tempo certo, eu lhe responderei. No dia da salvação, que é da crucificação, o ajudarei, eu o protegerei, eu darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles, que é a nova aliança, o Novo Testamento anunciado aqui. Olha como é maravilhoso. Por seu intermediário, por Jesus Cristo, né, pelo seu nome, restabelecerei a terra de Israel. E lá são o remanescente de Israel. Isso aqui realmente é Israel. São 144 mil. E a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade. Nós somos os prisioneiros. Né? Quando a gente se converte, a gente é liberto pelo nome de Jesus. Porque ele nos deu Jesus Cristo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade.
e aos que estão na escuridão, venham para a luz. E isso não é só a libertação de Satanás, mas é a libertação da lei. Porque naquela época de Isaías, todo mundo era debaixo da lei, e não era debaixo da graça. Então, quando ele fala, eu direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, porque não vão estar debaixo da lei também não. E aos que estão na escuridão, nas trevas, aprisionados por Satanás, venham para a luz. Jesus Cristo, ele liberta, né? Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes. E nas colinas, antes que eram estéreis, que não tinha pasto, que antes eram estéreis. Não terão mais fome nem sede. Eu sou ardente, não os atingirá. Pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará. E ele os conduzirá às águas frescas. O único que o pastor, o grande pastor, esse aqui é o anúncio de Jesus Cristo, o grande pastor. Na verdade, a gente vê isso tudo no Salmo 23. Transformarão os montes em caminhos planos e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe das terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul, como do Egito. Essas promessas são no Salmo 23, né? A gente poderia até ler os primeiros versículos, Salmo 23, que é exatamente isso que Isaías está falando aqui. É muito conhecido, né? Salmo 23. Ele é curtinho, mas vou ler só os primeiros 4 versículos. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me fará repousar em verdes pastos, que antes eram estéreis, né, que ele falou. Porque no tempo de Davi, ele passou por muitas tribulações. Né? Então, a coisa parecia muito preta, muito estéril. Então, ele fala, depois, a minha vida com Cristo, futuramente, vai ser um repouso em pastos verdes. Né? Ele me fará repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás a meu lado. E tua vara, o teu cajado, me protege. Então, como a gente não precisa ter medo. Então, o que acontecer, Jesus está ali. O que acontecer, que a gente morra, que a gente não morra, que a gente vive, a gente vai estar com o Senhor depois. A gente vai repousar com Ele, com absoluta certeza. A gente tem essa promessa. Então, não importa o que a gente está vivendo agora. Não é importante. Direi ao onde eu estava lá? Eu vou continuar do 9, hein? Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes. Não terão fome nem sede. O sol ardente não os atingirá. Pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará. Ele é o grande pastor, né? E os conduzirá a águas frescas. Transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Lá ele está falando quando estou em cima do Vale da Morte, por cima do Vale da Morte, no Salmo 23. E as estradas serão erguidas acima dos vales, como está descrito no Salmo 23. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul, como o do Egito. Mas somos nós, na verdade, né? Tudo esse povo. Somos nós, de lugares distantes, do norte ao oeste. Cantem os céus, alegrem-se, ó terra, e rompem em cânticos e montes, ou montes. E rompar quer dizer gritar, regozijar, exultar, é louvar, né? Na verdade. Louvar e adorar. Pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Essa aqui agora, a partir daqui, ele está falando muito do grande combate, da grande tribulação, né? De Gog e Magog. Ele está ilustrando já o Senhor levando o seu povo, né? Dando a vitória final para o povo. Então ele fala assim: pois o Senhor consolou seu povo, seus filhos, e terá compaixão deles em meio ao sofrimento. Isso aqui é a grande tribulação. Quando o Senhor tem compaixão dele,
é que ele está salvando ele. Por quê? Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. Pois pode a mãe se esquecer do filho que ainda ama? Pode deixar de sentir amor pelo seu filho a quem ela deu luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então, isso aqui é exatamente o que acontece quando vai ter a grande batalha de Gog e Magog, né? Porque parece que Israel vai ser vencida, né? Vai ter lá um mar de sangue, né? E tanta matança que vai ter. Os inimigos que vêm do norte, eles acham que já venceram, só que aí Jesus. Exatamente. Jesus fala: se eu não intervesse, aí não ficaria mais nenhum. Esse aqui é o que ele está falando aqui. Pois você terá compaixão dele em meio de sofrimento. Ele realmente veio para não acontecer tudo isso. E quando antes ele fala também, pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão, a gente tem que ver também ali o arrebatamento dos cristãos, antes da grande batalha. Hein? Vai ter o arrebatamento da igreja. Então, a gente não vai, na verdade, passar por esse sofrimento. Quem vai passar são os judeus, na verdade. Hein? É quem realmente não ficou com o Senhor. Quem vai ficar aqui depois do arrebatamento da igreja. Aí ele fala, a mãe não esquece. Esse aqui ele está falando, mas, bom, parece que eu tinha esquecido tudo, mas uma mãe não pode esquecer seu povo. Então, ele realmente não esqueceu. Mesmo se foram poucos, se foram salvos, mas foram 12 mil de cada tribo, hein? Então, foram 144 mil, que é o remanescente das 12 tribos. Aí no versículo 16, vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruína estão sempre em minha mente. Essa aqui é difícil a entender, né? O que quer dizer? Eu escrevi seu nome na palma de minha mão, seus muros em ruínas estão sempre na minha mente. Porque os israelitas, os hebreus, tem uns que estavam desenhando dentro da palma da mão o templo. Essa aqui é cultural lá, hein? Eles desenhavam para não se esquecer do templo de Deus. Então, tem uns que tatuavam até. Por isso que ele fala, não precisa fazer marcas na pele de tatuagem, né? Eles tatuavam dentro da palma da mão as ruínas do templo. O templo, que tinha sido destruído e depois reconstruído. Aí, é por isso que ele fala aqui. Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Seus muros em ruína estão sempre em minha mente. Em breve, seus descendentes voltarão e todos que procuram destruí-la irão embora. Essa aqui também é a grande batalha, né? Armagedão. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. São os 12 tribos, os 12 mil de cada tribo. Tão certo como o vivo, porque lá ele fala de seus filhos, então ele fala dos israelitas, né? Dos judeus. Tão certo como eu vivo, disse o Senhor, eles serão como joias, e você se enfeitará com eles. Como uma noiva se enfeita. Essa que a gente vê em Apocalipse, justamente, esses que são mártires, que vieram bem no final, né? Eles falam, não posso ainda ter um julgamento porque falta gente aqui ainda. Então, são esses remanescentes, são os mártires que ainda vieram depois, né? Seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas da sua terra abandonada. Isso aqui são as terras mais distantes que a gente hoje, como falava um irmão, com a internet, não tem como hoje o pessoal não saber de não ser evangelizado, né? Só quem recusa e não quer. Seus inimigos que a escravizaram estão bem longe, que é a Babilônia, né? As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão: precisamos de mais espaço. Esses que voltaram da Babilônia, do exílio, dirão: precisamos de mais espaço. Mas isso aqui se passa muitos séculos, hein? Não é quando eles voltam, é assim. Esta terra é pequena demais. Então você pensará: quem me deu todos esses descendentes?
quase todos os meus filhos foram mortos, e os que restaram foram levados para o exílio, para a Babilônia. Fiquei aqui sozinha. Da onde veio tanta gente? É Jerusalém falando, né? Da onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? Assim disse o Senhor soberano: vejam, darei um sinal às nações, e elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços, e carregarão as filhas nos ombros. Vamos ler em Mateus, o último versículo de Mateus 28. Esses aqui são todos os gentios que foram, que se converteram, né? Eles falam, agora Jerusalém ficou pequeno, está faltando espaço, hein? Da onde veio tanta gente agora? Vamos ver Mateus 28. Como que acontece isso? É o último versículo de Mateus, do Evangelho. É bem explicado isso. No 18, 19. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinam esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com você, até o fim dos tempos. Então, são esses, né? Que foram até os fins do mundo fazer discípulos. Então, aí, aqui já estava falando, mas da onde vieram todo esse povo? Mas veio de confins do mundo. Vejam, darei um sinal às nações. Elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços e carregarão as filhas nos ombros. Reis e rainhas os servirão e atenderão a todas as suas necessidades. Esse aqui é Armagedon também, né? Depois. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte seus prisioneiros? Isso não existe, hein? Um tirano não liberta os prisioneiros. Sei lá, ele está falando de Satanás. Né? Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte os seus prisioneiros? A gente é aprisionado por quem? Por Satanás. Mas o Senhor diz: os cativos dos guerreiros serão libertos, o despojo dos tiranos será retomado, pois lutarei contra os que lutam contra vocês, e salvarei seus filhos. Essa aqui, de novo, é a grande tribulação, o fim da grande tribulação, quando tudo vai ser restabelecido. Hein? Salvarei os seus filhos, que são os filhos de Israel. Alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. Isso aqui é Gog e Magog, né? Bem claramente. Ficarão bêbados com rios do próprio sangue, né? Como está descrito em Ezequiel 38 e 39, que vai ser um mar de sangue. Né? Alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. É Gog e Magog. Ficarão bêbados com rios do próprio sangue. É Armagedon, com absoluta certeza. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Israel. Então, como é maravilhoso, né? Que aqui, de novo, 700, 800 anos antes de Cristo nascer, ele já fala do fim dos tempos, não somente do nascimento de Cristo, da sua crucificação, mas ele fala da redenção, do Redentor, quando será o fim do fim e todo mundo irá para os ímpios irão para o juízo, depois de Gog e Magog. Né? Isso depois que a igreja tem sido levada, hein? Arrebatada. Então, depois a gente vai ver mais em detalhe como Cristo vai vir, a gente vai ver no 50, 51, 52 o seu ministério, e depois no 53 vai ser a Páscoa, os detalhes da graça, né, da crucificação, que nos trouxe a graça e a nova aliança. Então, Senhor, não, a gente tem a ceia. Eu já estava esquecendo de novo, hein? Ainda bem que você está pensando nisso. Muito bom, eu vou pegar em Coríntios 11.
Obrigado, meu irmão. Ah, então. Obrigado. Então. Obrigado. Aí, isso aqui não precisa mais. Hum. Você queria celebrar a ceia, Maria? Hã? Você queria você celebrar a ceia? Então tá bom. É, a gente está falando de uma coisa. Bom, não, é realmente interessante é como ele está falando que a gente traz julgamento contra si mesmo e a gente toma indignamente. Tomar indignamente, o que seria? Seria tomar com um coração, né? Não são nossos atos assim, mas é nosso coração, porque quando a gente fez perdão, é quando a gente se arrepende, a gente não se arrepende em obra, só, primeiramente. A gente também pode, né? Por exemplo, eu roubei, posso devolver. Né? Isso aí pode fazer parte do arrependimento. Mas vamos supor que eu não tenho tempo de devolver. Não tem problema. Se eu me arrependi no coração, eu já recebi o perdão do Senhor. Agora, não deu tempo de devolver, mas também não queria ficar com isso. Mesmo se eu fiquei, talvez nem vou usar mais, porque eu não tenho oportunidade de devolver, eu vou dar para alguém, sei lá. Estou falando de roubos, de coisas que foi adquirido indevidamente. Então, não é isso, não é a devolução do bem material que vai me dar a salvação, mas é realmente o meu coração, né? A minha, como eu estou me arrependendo dentro de mim, no meu coração. Eu aceitar na minha alma o Senhor ou não. Então, na ceia, né, antes da Páscoa, quando ele foi entregue, Jesus rompeu o pão e tomou o vinho. Né? Ele está falando assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, Senhor, a gente quer se lembrar do teu sacrifício, do teu sofrimento na cruz, Senhor. Como esse pão não representa o teu corpo, mas é espiritual, que a gente se lembre do teu sacrifício, que ninguém precisa mais se sacrificar, Senhor, mas que através desse pão é só que a gente possa ter uma coisa palpável em lembrança do teu sacrifício. Mas isso não salva, não é o pão que salva. O que salvou é teu sacrifício, quando o teu corpo foi entregue na cruz. É a cruz que nos vivifica. É a cruz que nos dá salvação. É a cruz que é a nova aliança. Não é o pão de hoje. Isso que aconteceu há 2000 anos, Senhor. Quando o Senhor se entregou na cruz, se entregou para todos nós, para todos aqueles que te aceitam, Senhor. E basta te aceitar para ser salvo. Não precisa de mais nada. A gente quer se lembrar de teu sofrimento através desse pão agora, que a gente vai consumir agora, como se fosse a tua carne consumir na cruz. Em nome de Jesus, podem tomar, comer. Obrigado, Senhor. Depois ele falou, da mesma forma, depois da ceia que ele tomou o pão,
Ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmado com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Que a gente quer se lembrar, Senhor, que através desse vinho que a gente vai tomar hoje, há 2000 anos, teu sangue correu debaixo desceu na cruz, cobriu a terra, Senhor, e nos lavou, Senhor, lavou a terra e todo mundo que se encontra debaixo do teu sangue, que aceita o teu sangue como sacrifício, como aliança, como sangue redentor, é sangue que nos lava, Senhor, que a gente possa se arrepender dos pecados e ser lavado com esse sangue que correu. Esse sangue precisou correr, porque ele era, naquela época, a representação do sacrifício, Senhor. E o Senhor foi a última ovelha, o último carneiro a ser sacrificado. O carneiro supremo é sangue divino que tinha o poder de nos lavar, perdoar os nossos pecados, enquanto todos os outros sacrifícios de animais não tinham esse poder. Quem podia lavar era você, Senhor. E quem nos lavou foi você, meu Deus. Quando o Senhor se sacrificou, quando teu sangue me lavou, e lavou todos os meus irmãos. Em nome de Jesus, a gente quer se lembrar desse sangue que foi o selo que selou essa nova aliança. Dá graça, Senhor. A gente não tem que fazer nada. Tudo o Senhor nos deu pela graça. E, Senhor, a gente aceita essa graça de Ti, Senhor. A gente quer entrar debaixo dessa aliança que atua, debaixo desse selo, Senhor. O Senhor colocou em cima da gente, porque a gente é selado pelo Teu sangue, pelo Espírito Santo. Então, podem tomar agora esse vinho em representação a esse sangue que correu naquela época. Amém, amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício, mas pela vinda, Senhor, anunciado por Isaías e por tantos outros profetas também. A tua vinda foi anunciada por ser real, por ser